vídeo a seguir mostra práticas sexuais chocantes da imperatriz romana Valéria Messalina, considerada a primeira ninfomaníaca de que se tem registro na história. Imagine a mulher mais poderosa do mundo. Ela vive em um palácio de mármore, cercada por servos, ouro e o homem que governa o maior império da terra. Mas quando o sol se põe e o palácio silencia, ela não está em seus aposentos reais. Ela veste uma peruca loira barata, cobre o corpo com um manto escuro e foge pelas passagens secretas de Roma. Seu destino, o Subura, o bairro mais perigoso e sujo da cidade. Lá, em um bordel fétido, ela assume o nome de Licisca, a mulher-loba, e se entrega aos desejos mais baixos de gladiadores, marinheiros e escravos. Esta não é uma ficção. Esta é a história de Valéria Messalina, a imperatriz que chocou Roma e cuja sede, por prazer, quase destruiu um império. Hoje vamos mergulhar nas práticas mais sombrias e escandalosas da mulher que a história rotulou como a imperatriz ninfomaníaca. Valéria Messalina não era uma mulher comum. Ela era a personificação da aristocracia romana, descendente direta de figuras lendárias e com o sangue dos Césares correndo em suas veias. Nascida em uma época de extrema instabilidade, ela aprendeu cedo que o poder era a única moeda que realmente importava. Aos 15 anos, sua vida tomou um rumo inesperado quando foi dada em casamento a Cláudio. Para a jovem e vibrante Messalina, Cláudio era uma figura patética, um homem de meia-idade gago que mancava e era frequentemente ridicularizado pela elite romana como um idiota ou um estúpido. Ninguém, nem mesmo Messalina, esperava que Cláudio se tornasse imperador. No entanto, após o assassinato brutal de Calígula, os soldados da guarda pretoriana encontraram Cláudio escondido atrás de uma cortina e, em um misto de ironia e necessidade, o coroaram. De repente, a adolescente Messalina era a imperatriz de Roma, a mulher mais influente do mundo conhecido. Mas o poder absoluto não trouxe satisfação para Messalina. Trouxe uma oportunidade sem precedentes para explorar seus apetites mais vorazes. Enquanto Cláudio se perdia em seus estudos de história, filologia e na burocracia interminável do império, sua esposa transformava o Palácio Imperial em um epicentro de libertinagem e intriga. Os historiadores da época, como Tácito e Suetônio, descrevem uma mulher que não conhecia limites morais ou sociais. Sua primeira grande prática escandalosa era o uso sistemático do poder imperial para satisfazer seus desejos carnais. Messalina via o império como seu harém particular. Se ela desejasse um homem, fosse ele um senador de prestígio, um soldado robusto ou um simples ator de teatro, ela o teria, por bem ou por mal. Aqueles que tinham a audácia de recusar seus avanços enfrentavam consequências imediatas e fatais. Messalina era mestre em fabricar acusações de traição ou conspiração, levando seus alvos ao exílio ou à execução sumária. Um dos casos mais emblemáticos e perturbadores foi o de Mnester, um talentoso ator de pantomima que era o ídolo das massas romanas. Messalina ficou obcecada por ele, mas Mnester, ciente dos riscos de se envolver com a esposa do imperador, tentou desesperadamente evitá-la. A solução de Messalina foi de uma perversidade genial. Ela convenceu o próprio Cláudio de que Mnester precisava de uma lição de obediência e conseguiu que o imperador emitisse uma ordem formal exigindo que o ator obedecesse a qualquer comando da imperatriz. Cláudio, em sua ingenuidade quase cômica, assinou o decreto. Mnester foi então forçado a se tornar amante de Messalina por ordem direta do marido dela, sob pena de morte por desobediência imperial. Essa manipulação constante de Cláudio era a ferramenta que permitia a Messalina agir com impunidade. Ela cercava o imperador com seus próprios aliados e amantes, garantindo que qualquer boato sobre seu comportamento fosse abafado antes de chegar aos ouvidos dele. Mas o que acontecia dentro das paredes do palácio era apenas o prelúdio. O verdadeiro escândalo, aquele que transformaria seu nome em sinônimo de depravação por milênios, acontecia nas sombras da noite romana. Messalina não buscava apenas o ato sexual.
Ela buscava a experiência da degradação total. Ela queria sentir o que as mulheres mais marginalizadas de Roma sentiam, despojando-se de sua púrpura imperial para se tornar Licisca, a mulher loba, nas vielas imundas do Subura. Se a ideia de uma imperatriz mantendo amantes no palácio já era suficiente para abalar as estruturas de Roma, o que Messalina fez a seguir desafiava qualquer noção de sanidade da época. Segundo os relatos satíricos e históricos de Juvenal, a imperatriz não se contentava com encontros discretos. Ela mantinha um quarto reservado permanentemente em um dos lupanares, os bordéis romanos, mais infames e movimentados da cidade. Lá ela passava noites inteiras, protegida por uma peruca loira que escondia seus cabelos negros aristocráticos, atendendo homens que jamais sonhariam em tocar a mão de uma imperatriz. Juvenal descreve com detalhes sórdidos como ela saía do bordel ao amanhecer, com o rosto sujo de fuligem e o corpo exausto, mas com a chama da luxúria ainda queimando em seus olhos. O ápice dessa busca por excessos foi a lendária grande competição sexual. Diz a tradição que Messalina, orgulhosa de sua resistência física e de seu apetite insaciável, lançou um desafio público à prostituta mais famosa e requisitada de Roma, uma mulher conhecida como Sila. O desafio era uma maratona de 24 horas para determinar quem conseguiria satisfazer o maior número de homens em um único ciclo solar. O evento, que teria ocorrido em uma ala privada do palácio ou em um bordel de luxo, tornou-se o assunto proibido de todas as tabernas de Roma. Enquanto a profissional Sila eventualmente desmaiou de exaustão absoluta após atender 25 homens, Messalina continuou. Os relatos afirmam que ela ultrapassou a marca de 25 e continuou até o raiar do dia, parando apenas porque o estabelecimento precisava fechar, e não porque ela estivesse satisfeita. Essa história, embora possa ter sido inflada por historiadores que desejavam demonizar a dinastia Júlio-Claudiana, reflete o pavor que a figura de Messalina inspirava na sociedade romana. Ela era vista como uma força da natureza descontrolada, uma ninfomaníaca, termo que, embora anacrônico, descreve perfeitamente a percepção histórica, que ameaçava a própria ordem do Estado. Em uma cultura onde a pudicitia, a castidade e modéstia feminina, era considerada a base da moralidade pública e da estabilidade familiar, Messalina era o exemplo máximo de subversão. Ela não praticava apenas o adultério. Ela transformava a dignidade imperial em mercadoria barata. Além de suas incursões noturnas, Messalina instituiu práticas dentro do palácio que eram verdadeiras armas de humilhação política. Ela organizava orgias, onde forçava as esposas dos senadores mais poderosos de Roma a participarem de atos sexuais públicos. O detalhe mais cruel era que os maridos desses senadores eram obrigados a assistir a tudo, permanecendo em silêncio enquanto suas esposas eram degradadas. Aqueles que demonstravam qualquer sinal de desgosto ou resistência eram imediatamente marcados como inimigos de Messalina e, consequentemente, de Cláudio. Ela usava o sexo para criar uma rede de cumplicidade e medo. Se todos na elite romana estivessem envolvidos em sua depravação, ninguém teria a autoridade moral para denunciá-la. Messalina não queria apenas prazer. Ela queria que toda a estrutura de poder de Roma estivesse de joelhos, manchada pela mesma lama em que ela escolhera mergulhar. No ano de 48 d.C., a audácia de Messalina ultrapassou a fronteira da perversão e entrou no território da traição política aberta. Ela se apaixonou perdidamente por Gaio Cílius, um senador jovem, brilhante e considerado o homem mais bonito de sua geração. No entanto, para Messalina, tê-lo como amante não era suficiente. Em um ato que historiadores ainda tentam compreender se foi motivado por paixão cega ou por uma tentativa desesperada de golpe, ela decidiu se casar com ele. Enquanto o imperador Cláudio estava em uma viagem oficial ao porto de Óstia, Messalina e Cílius realizaram uma cerimônia de casamento completa, pública e legal, em plena cidade de Roma. Houve a assinatura de um contrato nupcial diante de testemunhas, o sacrifício ritual de animais e um banquete de núpcias que durou dias. Este não foi apenas um escândalo sexual,
foi um desafio direto à legitimidade de Cláudio. Ao se casar com Cílios, Messalina estava efetivamente declarando que Cláudio não era mais o governante e que um novo imperador estava sendo coroado através de seu leito. Quando a notícia finalmente chegou a Cláudio, levada por seus libertos de confiança, que temiam por suas próprias vidas, o imperador entrou em um estado de choque e pânico. Ele perguntava repetidamente aos seus conselheiros: "Eu ainda sou o imperador? Cílios ainda é um cidadão?" Sob a pressão de seus assessores, Cláudio finalmente autorizou a repressão. Cílios e dezenas de outros amantes e cúmplices de Messalina foram presos e executados em uma purga sangrenta que varreu a capital. Messalina, percebendo que seu império de prazer havia desmoronado, refugiou-se nos jardins de Lúculo, uma propriedade luxuosa que ela havia confiscado injustamente de um senador anos antes. Sua mãe, Domícia Lépida, que passara anos horrorizada com o comportamento da filha, apareceu para confrontá-la em seus momentos finais. "Sua vida acabou", disse a mãe friamente. "Tudo o que lhe resta agora é garantir que sua morte não seja tão vergonhosa quanto sua vida." Ela entregou uma adaga a Messalina, instando-a a cometer suicídio para evitar a humilhação de uma execução pública. No entanto, Messalina, cujas mãos tremiam de terror e cujos olhos estavam nublados pelas lágrimas, não conseguiu encontrar a coragem necessária para cravar a lâmina em seu próprio peito. Quando os soldados imperiais, liderados por um tribuno implacável, arrombaram os portões dos jardins, encontraram uma mulher desesperada e patética. O tribuno não ofereceu palavras de consolo ou julgamento. Ele simplesmente desembainhou sua espada e a atravessou. Messalina morreu no chão de mármore dos jardins que simbolizavam sua ganância. Quando a notícia da morte foi levada a Cláudio enquanto ele jantava, ele não interrompeu sua refeição. Ele simplesmente pediu mais vinho e continuou a comer em silêncio absoluto. O Senado romano, em um ato final de repúdio, decretou a damnatio memoriae, a condenação da memória. O nome de Messalina foi raspado de todas as inscrições públicas, suas estátuas foram derrubadas e transformadas em cascalho, e qualquer menção a ela deveria ser apagada da história oficial. Mas a tentativa de apagar Messalina falhou miseravelmente. Ela sobreviveu na literatura e na imaginação popular como o arquétipo da meretriz imperial, a mulher cuja luxúria era tão vasta quanto o império que ela ajudou a governar. Historiadores modernos, contudo, sugerem uma visão mais matizada. Messalina pode ter sido vítima de uma campanha de difamação sem precedentes, onde seus inimigos políticos usaram a misoginia romana para pintá-la como um monstro sexual, justificando assim sua eliminação. Verdade ou propaganda, a lenda de Messalina permanece como um dos capítulos mais fascinantes e sombrios da Roma antiga, um lembrete de que, nos corredores do poder, o desejo pode ser a arma mais perigosa de todas. A história de Messalina nos mostra que, no coração do Império Romano, o sexo e o poder estavam intrinsecamente ligados. Ela usou sua sexualidade como uma ferramenta de controle, mas acabou sendo consumida por ela. O que você acha? Messalina era realmente essa figura depravada descrita pelos historiadores, ou ela foi apenas uma peça em um jogo político muito maior? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para mais histórias sombrias da antiguidade e não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!